Um canal pequeno, crescendo, vivendo talvez a melhor fase e do nada um strike que pode acabar com tudo. Exatamente isso que aconteceu com o youtuber Lost. Depois de postar um vídeo de opinião sobre o clone, algo simples, dentro de um quadro do próprio canal, 2 semanas depois veio a surpresa, strike por direitos autorais aplicado pelo próprio clone. E aí a situação escalou rápido. Vídeo apagado no desespero, medo de perder o canal, ameaça de novos strikes e um criador pequeno tendo que lidar com a pressão de um gigante com mais de 7 milhões de inscritos. Mas até que ponto isso é direito e quando passa a ser um abuso? Hoje eu vou te mostrar os detalhes dessa treta, o que o Lost ele fez, como que o clone reagiu e por que tanta gente ficou revoltada com essa história. Eu sou o Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. Henrique, conhecido na internet simplesmente como Clone, é um criador de conteúdo brasileiro de 28 anos, já carrega uma longa trajetória aqui nesse meio. Ele começou em 2011, mas foi entre 2013 e 2015 que ele ganhou mais visibilidade no YouTube, justamente numa fase em que vídeos de terror e mistério estavam dominando a plataforma. Com isso, o Clone foi construindo uma base enorme aí de fãs que segue acompanhando seu trabalho até hoje, sempre de olho nas histórias sobrenaturais, lendas urbanas, esse tipo de conteúdo aí mais obscuro. Ao longo dos anos, o Henrique também foi moldando uma imagem bem mais enigmática, muito por conta também dessa persona que ele acabou encarnando aí dentro dos próprios vídeos e assim acabou se consolidando como um dos principais nomes aí desse nicho mais sombrio, investigativo. Claro que com o tempo de estrada, algumas polêmicas também apareceram, teve até uma envolvendo uma suposta agressão à ex-esposa, algo que acabou manchando a sua imagem. Mesmo assim, entre altos e baixos, ele nunca deixou de ser relevante nesse meio e talvez por isso essa nova treta envolvendo um canal menor acabou ganhando tanta repercussão aí, com bastante gente ficando contra ele mais uma vez. A polêmica mais recente envolvendo o nosso querido clone tem ligação direta com outro youtuber, o Lost. O canal Lost, ele, segundo a própria descrição dele, gira em torno aí de mistérios, lendas, histórias de terror, curiosidades, ou seja, uma linha até um pouco parecida com a do clone, mas ele fica mais ali nos contos, ele narrando algumas coisas, enquanto o clone ele vai um pouco ali para ação, digamos assim. Só que essa treta não surgiu por disputa de espaço ou aquelas rixinhas comuns entre influenciadores, nada disso. O problema começou por causa de um vídeo que o próprio Lost acreditava que o clone nem daria tanta atenção, mas no fim das contas a reação foi bem diferente do que ele imaginava. Quando ele publicou esse vídeo, o canal ainda era pequeno, com cerca de 7 mil inscritos. Mesmo assim, aos poucos, desde fevereiro, ele vinha construindo a sua audiência, conquistando um público fiel. E boa parte desse crescimento veio justamente de um quadro específico que ele criou, onde analisa outros canais e youtubers que afirmam mostrar manifestações paranormais nos vídeos. A proposta é simples, o Lost ele assiste, avalia e dá a sua opinião sobre ali se aquilo ele acredita que seja real ou se tudo é algo forjado, enfim. O canal tá dando bons frutos, muito por conta de um quadro que eu comecei, que é investigando alguns criadores de conteúdo que prometem mostrar provas e manifestações paranormais nos vídeos. E nesse quadro eu simplesmente pego esses vídeos, analiso e dou minha opinião no final. Só isso. Não ofendo ninguém, não ataco ninguém e não desmereço o trabalho de ninguém. Então, em um dos episódios desse quadro, atendendo a alguns pedidos aí do próprio público, ele resolveu falar sobre o clone. Depois de analisar alguns vídeos mais antigos do influenciador, ele chegou na conclusão dele e disse que, na visão de tudo aquilo que ele tinha assistido, aquilo parecia muito com uma encenação. Esse quadro começou com o Renato Garcia, e ele ficou bastante popular aqui no canal. E nesses vídeos que eu fiz investigando o Renato, muita gente pediu pra mim fazer um vídeo investigando o clone. Eu sinceramente não acompanhava muito o clone na minha infância, diferentemente dos caçadores de lendas. Aí eu fui ver o canal, vi que tinha uns conteúdos legais pra analisar, e falei, bora lá, Fiz um vídeo, investi meu tempo, e, claro, sinceramente eu falei o óbvio. Eu analisei os vídeos, falei que na minha opinião, deixar isso claro, eu disse que na minha opinião, era provavelmente encenado, e postei no YouTube. A maior parte do público que assistiu o vídeo acabou concordando com a opinião dele, só que teve alguém que não apenas discordou, como aparentemente ficou completamente irritado com aquilo, E seria então o próprio clone. Cerca de 2 semanas depois da publicação, o Lost ele recebeu então uma notificação informando que tinha levado um strike no YouTube. E o motivo era justamente aquele vídeo sobre o clone, com a denúncia partindo do próprio influenciador. Tava felizão, meu trabalho tava valendo a pena, o vídeo que eu fiz o povo tava gostando, ninguém me criticou, muito pelo contrário, estavam concordando comigo. E hoje, no dia que eu tô gravando, eu postei um vídeo novo, que é o que acontece após a morte. Tava felizão, entreguei um trabalho e tal. E logo, alguns minutos depois do vídeo que eu postei, simplesmente aparece uma notificação que o meu vídeo investigando o clone foi removido, perdi a monetização do vídeo e meu canal levou um strike. E quem que deu esse strike?
o clone. Vale destacar que o próprio Lost ele chegou a pedir pro público não sair atacando o clone por causa disso. E tipo assim, não é como se eu influenciasse tantas pessoas aí contra ele e etc. E aliás, mano, não manda nenhuma mensagem de mal pra ele não, tá? Eu só quero resolver isso. Não mandem mensagens hateando o cara. Não vai lá. Eu sei que eu não tenho tanto poder pra isso, né? Mas não faça isso. No vídeo ele só explicou ali o que tinha acontecido, mas dava para perceber claramente a frustração na sua voz, porque o canal vinha numa fase muito boa, né? E quem trabalha com isso sabe o quanto é importante aproveitar esse momento para crescer, né, e engatar de vez. Então, sendo um canal pequeno, ele realmente achou que aquele vídeo não teria impacto nenhum em um influenciador gigante com 7 milhões de inscritos. Só que o influenciador decidiu agir e isso acabou prejudicando bastante o canal dele. Eu investi meu tempo, sabe? Não é como se eu fizesse qualquer coisinha, pegasse os vídeos dele e falasse, pronto, é fake. Não, eu analisava de forma concreta, fazia uma investigação racional e fazia os vídeos bem produzidos, porque eu quero entregar de melhor qualidade aqui pra vocês e pro YouTube. Provavelmente perdi toda a renda que eu ia ganhar com o vídeo e meu canal agora tá com strike. Simplesmente vai afetar o engajamento dos próximos vídeos. O vídeo que eu postei hoje acho que já tá dando indícios sobre isso, já tá dando sintomas do strike. E como o próprio Lost comentou, na visão dele, o fato do Henrique ter tomado essa atitude pode indicar um certo receio de que o público passe a enxergar o conteúdo dele como algo ali que teria uma certa manipulação. Se o cara ficou tão ofendido de eu ter falado que os vídeos dele, na minha opinião, eram falsos, tu dá um strike no vídeo só comprova a minha afirmação. Porque assim, né? Quem não deve, nada teme. E pro cara pagar é porque ele tem medo do povo achar que o conteúdo dele é fake. E eu não julgo isso. Até porque eu acho que é por isso que ganha tanta view o canal dele. Porque as pessoas acham que são reais. Mas, cara, tu tem 7 milhões de inscritos. Você ganha mais comentário em um vídeo do que eu tenho de inscrito no canal. E você vai lá e me dá um strike? É bizarro, porque nessa situação só eu me prejudico. Porque se o cara deixasse meu vídeo no ar, simplesmente não ia mudar nada, porque quem sou eu na fila do pão, pra o povo começar a achar coisas diferentes do clone, cada um ia seguir sua vida e pronto. Mas não, o cara deu um strike de graça, não vai mudar nada na vida dele. Ele dá um strike, a não ser o orgulho dele talvez, mas eu me fodo. O strike foi feito ali por direitos autorais, tudo isso por causa de trechos de vídeos antigos que aparecem no vídeo aí do Lost, mas a gente sabe como que esse tipo de coisa costuma funcionar, né? No fundo, o que parece é que Clone não gostou nada de ver alguém dizendo que parte do conteúdo dele poderia ser fake. E aí entra um ponto que chamou a atenção, né? Um canal com mais de 7 milhões tomando esse tipo de atitude contra um canal pequeno que não tinha nem passado ainda dos 10 mil inscritos, né? É algo que no mínimo soa bem revoltante até. Eu não sei se é permitido no YouTube usar trechos de outros vídeos, eu acho que não, né? Só faltava também. Porque pra narrar o meu vídeo, eu colocava uns trechos dos vídeos dele. Eu acho que não tem nada de errado nisso, né? E também usei vídeo antigo, né? Não como se eu usasse vídeos de uma semana atrás, vídeos postados recentemente, nada disso. Só que aí, por conta dos vídeos que eu coloquei, os trechos, né? Ele me dá um strike. No meio desse desespero e ainda sem muita experiência na plataforma, o Lost ele acabou apagando o vídeo e pediu para o youtuber maior retirar o strike do canal. Aqui ele foi realmente precoce, porque ele poderia ter contra-notificado que o YouTube voltaria o vídeo dele 10 dias depois e caso o clone quisesse seguir adiante com isso tudo, ele teria que processá-lo. Se ele ver esse vídeo, que eu acho muito difícil, por favor, cara, só remove o strike. Não quero briga, não quero nada. Só tô aqui pra falar o que eu achei injusto pra caramba você fazer isso. Achei covardia, usando esse termo mesmo, é covardia. Me desculpa. Mas, cara, só dei minha opinião, tira o strike aí, por favor. O foda é que na hora da emoção, eu recebi a notícia e falei, pô, já que o vídeo saiu do ar, não tem nem por que continuar, né? Apaguei o vídeo. Fui burro, fui inocente. Mas eu não sou tão experiente no YouTube, né? Ele chegou a fazer 2 vídeos explicando toda a situação e contando o que tinha acontecido. E como forma de se precaver, também decidiu criar um canal secundário, já pensando na possibilidade de acabar perdendo o principal. Até porque no segundo vídeo em que falou sobre o caso, ele contou que chegou a entrar em contato com a equipe do clone pedindo a retirada do strike, mas segundo ele não deram a mínima para o pedido. De acordo com o que foi respondido, o Lost teria infringido a imagem do clone, né? E se continuasse com esse tipo de conteúdo, poderia receber novos strikes. E aí já dá para imaginar o tamanho do problema, né? Porque com 3 strikes a gente sabe o que acontece com o canal. Além da pessoa não gostar de eu mencionar ela, que aí eu entendo, tudo bem, me disse que caso o vídeo falando sobre essa pessoa não fosse tirado ou ajustado, eu receberia mais strikes, teria a possibilidade de receber mais strikes. Ou seja, uma ameaça praticamente. Eu continuo com strike na bunda, só que se eu continuar falando sobre o caso, infringindo mais ainda a imagem da pessoa, só por ter dado a minha opinião, eu levaria mais strikes. E caso você não saiba, eu já tô com strike. E se eu receber mais 2 strikes no canal, ele simplesmente é apagado. Eu não tô falando dos vídeos, eu tô falando do próprio canal. O canal deixa de existir se eu levar esses strikes. Mas eu já adianto também pro Lost, se ele estiver vendo esse vídeo, para ele ficar tranquilo que não é tão várzea assim não, tá? Não é tão simples derrubar um canal terceiro só por estar usando a imagem. Senão a gente aqui mesmo do Não Adivinho já tinha rodado naquele caso lá do Podpah. Vocês lembram a quantidade de strikes que eles tentaram aplicar na gente, né? E depois a gente acabou ali revertendo toda a situação.
Depois que o vídeo do Lost saiu, muita gente ficou revoltada, né? Afinal, na visão de boa parte do público, foi sacanagem fazer isso com um canal pequeno que não tinha feito nada demais e ainda estava no começo da caminhada no YouTube. A repercussão cresceu rápido, alguns criadores começaram a se posicionar sobre o caso, teve canal que decidiu expor a própria opinião e comentar tudo o que estava acontecendo, e um deles foi o Paulo, do canal o Paulo Matias. E esse videozinho simples falando o óbvio alugou um triplex tão grande na cabeça do clone que foi o suficiente para ele dar um strike no vídeo do cara. Ele se sentiu tão atingido por alguém falar que o vídeo dele não era de verdade que ele achou prudente prejudicar o trabalho de uma pessoa unicamente porque ele não sabe receber uma crítica. Não é possível que o dono de um canal com 8 milhões de inscritos, no qual pega uma média de 200 mil visualizações por vídeo, não tenha dinheiro sobrando para fazer uma terapia. Calma que vai piorar. O Paulo comentou sobre o caso, deixou claro que ele não concorda com a atitude do clone, mas ele foi além disso. Acabou fazendo também uma espécie de análise do conteúdo do próprio clone, focando principalmente nas suas thumbs e nos títulos mais apelativos aí que ele costuma usar. E o Lost fez esse videozinho analisando ali uns 2 vídeos do clone, e um dos vídeos é tipo de 3 anos atrás, o outro é de 7 anos atrás, é um negócio assim. E ele falava que esses vídeos muito provavelmente não eram verdadeiros. Afinal, um dos vídeos era invocando o Slenderman, né? Se esse vídeo é real, eu sou uma geladeira 2 portas. O Paulo comentou que, na visão dele, se o clone produzisse um conteúdo mais alinhado e não tivesse receio do público questionar a veracidade dos vídeos, provavelmente não teria tomado essa atitude. Eu só tô comentando o que pode acontecer. E bem, vamos combinar aqui, né, voltando a falar agora, só agora mesmo, do nosso querido amigo clone, que se ele tivesse um conteúdo 100% íntegro, um conteúdo que realmente não abrisse brecha ali pra nenhum questionamento, que não fosse, como é que eu posso explicar, problemático pra caralho, eu até daria razão pra talvez ele ter prejudicado a vida de alguém que não ia fazer diferença nenhuma na vida dele. Mas vamos ver se o conteúdo dele é realmente tão certinho ao ponto dele não poder receber uma unidade de crítica? E sendo bem sincero, né, o clone ele realmente acaba utilizando de alguns títulos mais sensacionalistas, mais apelativos, algumas thumbnails, um pouco mais apelativos. Tinha uma, inclusive, que eu vi lá que tinha uma mulher praticamente de calcinha ali numa cama, um negócio, né, um pouco... Eu não sei como é que o YouTube não derruba esse tipo de thumb, né? O próprio Paulo chegou a mostrar vários exemplos disso. Aprenda a se comunicar melhor, porque essa mensagem que eu vou começar a falar aqui a partir de agora é o que ele tá passando. Chamei a travesti pra caçar fantasma. Qual que é a mágica de caçar fantasma com uma pessoa trans, ô clone? Eu não sei, tipo assim, não tem nada demais nisso, eu acho, né? E essas thumbs aqui, clone? A menina foi possuída no meio da noite, gravei uma noite na minha casa, isso não era pra acontecer, e aí a gente vê que tem uma mina de 4, de calcinha fio dental, e na outra thumb tem uma mina numa cama, com a bunda pra cima, de fio dental também, não tem nem censura, gente. No canal deles, essas thumbs aqui estão sem censura, eu tô censurando pro meu vídeo. Outro ponto que também levantaram é que mesmo que os vídeos sejam encenados, muita gente assiste só pelo entretenimento, né? O público no geral nem se preocupa tanto em saber se é real ou não. Então, olhando por esse lado, muita gente questionou, será que realmente precisava de toda essa reação por parte do youtuber? A maioria dos comentários realmente só falavam, é verdade. A maioria dos conteúdos deles são falsos, mas era legal de assistir. Ou seja, mano, o povo sabe que seu conteúdo é falso. Agora eu tô afirmando, né? Pra tu apagar meu vídeo é porque é verdade. Além disso, o Paulo também comentou sobre a forma como o clone usa a questão espiritual para chamar atenção nos vídeos, citando ali os termos que ele escolhe e até levantando um ponto sobre qual seria a faixa etária do público que acompanha esse tipo de conteúdo. Só pra saber, mano, esse vídeo aqui ele tá com restrição de idade? Esse vídeo aqui tá pra maiores de 18 anos? Porque eu acho que, né, sexualização ali de mulher é algo voltado pras pessoas ali que tem pelo menos uns 18 anos ali, né, pra poder assistir o conteúdo. Mas eu acho que como tem 500 mil de views, algo me diz que não tem restrição de idade, cara. Não sabe, tipo, mano, eu vou mandar teus vídeos pro Felca, mano. O Felca vai puxar teu pé à noite, o Felca vai fazer os demônios que tu enfrenta aparecer nada, mano. Caraca, velho. Aí tem isso aqui, ó. Terminei com a Agatha, e daí logo em seguida, quer casar comigo, Agatha? Tudo bem, isso aqui eu só botei porque eu achei engraçado. Mas em seguida também temos o perdemos nosso filho para o diabo. A gente vai dar uma olhadinha nos vídeos de religião que o clone faz, né? Sobre religião. Ele tem uma penca de vídeo falando sobre entidades, falando sobre rituais presentes na Umbanda e na Quimbanda. Mas a questão aqui é que ele não tá comentando, não tá documentando as questões da religião com a intenção de orientar as pessoas, com a intenção de informar, com a intenção ali de mostrar pra elas como que funciona. Com a intenção ali de quebrar, de diminuir os tabus presentes ao redor dessas religiões de matriz africana. Não, ele não tá fazendo isso, não. Na verdade, é muito pelo contrário. Ele tá transformando elas num show supersticioso, tá literalmente sensacionalizando figuras e elementos dessas religiões unicamente pra ganhar dinheiro. Paulo seguiu criticando o clone e levantou justamente esse ponto, né? O cara tem milhões de seguidores, se colocou como uma figura pública e agora, sei lá, não quer que falem dele. Enfim, né? O Paulo ainda falou muito mais sobre isso. Quem quiser ver todos os detalhes é só ir lá no canal dele pra assistir o vídeo. Eu vou deixar o link aí na descrição, tanto do vídeo do Paulo quanto do vídeo aí do Lost. Outras pessoas também fizeram vídeos dando suas opiniões, mas no geral muita gente concorda que foi um vacilo do clone e fica difícil de defender, né? Até agora o canal do Lost continua no ar e a expectativa é que ele continue assim, né? E vai saber, talvez o clone repense um pouquinho essa postura e resolva dar um passo atrás nessa situação. O que você acha desse caso? Você acha que o clone ele tá no direito dele de dar um strike em algum canal que apresentou alguns trechos ali do vídeo dele para comentar, né, criar um outro conteúdo por cima, ou você acha que isso não passa de censura? Comenta aqui, quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo, tchau!